havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª Sessão Extraordinária, em 9 de novembro de 2011. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, e Dr. Edson da Creatinina, a convite. Às 18h15, com a presença dos senhores vereadores Paulo Messina, Márcia Teixeira, João Mendes de Jesus, Carlos Caiado, Tio Carlos, Roberto Monteiro, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Rubens Andrade, Rosa Fernandes, Tereza Berger, S. Ferraz, José Everaldo, Patrícia Amorim, Dr. Edson da Creatinina, Ivanir de Melo, Argemiro Pimentel, Tânia Bastos, Eliomar Coelho, Reimon, Paulo Pinheiro, Israel Atleta, Jorge Braz, Carlos Bolsonaro, Renato Moura, Bencardino, Carlinhos Mecânico, Vera Lins, Dr. Fernando Moraes e Marcelo Arar, 30, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente. Encerra-se a sessão às 18h20. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, senhores vereadores, funcionários da casa, assessores. Senhor presidente, inicialmente eu queria dar uma rápida pincelada sobre os desdobramentos que nós estamos vendo aí a cada dia na imprensa, da operação que tomou pelo poder público o espaço, o território da Rocinha. Claro que todos nós somos favoráveis ao trabalho de luta contra o domínio que aqueles moradores tinham do tráfico de drogas. É importante que nós tenhamos essa avaliação. E, mais uma vez, senhor presidente, como acontece em tudo, acontece na vida particular nossa, acontece na vida pública, as pessoas mudam de lado com uma facilidade enorme. É importante a gente entender o que significa. Claro que todos nós podemos entender, admitir que estamos errados em determinado ponto, mas o que chamou a minha atenção, senhor presidente, foi durante o hasteamento da bandeira brasileira lá na Rocinha, na Curva do S. A Curva do S é um setor da Rocinha, quase já chegando na parte final da Rocinha. A Estrada da Gávea, ela faz um S. E ali está instalada a UPA, exatamente onde era a garagem dos ônibus que circulavam na Rocinha antigamente. Do lado tem um CIEP. Ali foi hasteada a bandeira brasileira. E vários moradores da comunidade estavam lá aplaudindo, agradecendo o trabalho da polícia. E alguns vestindo uma indumentária própria, aplaudiam, mas muitos desses foram aqueles que defenderam, numa das eleições lá da Rocinha, defenderam o lado que não era o lado que estava a polícia naquela época. Vários deles estavam defendendo práticas, na verdade, estavam lá trabalhando por uma candidatura que na Rocinha, já há algum tempo atrás, foi alguma coisa complicada. Todos nós que temos votação
em áreas da cidade. Eu sempre tive votação na Rocinha, senhor presidente, desde o tempo que eu era diretor do hospital. Naquela época, muitas pessoas votavam em mim porque os filhos tinham nascido no Hospital Miguel Couto. Outros parlamentares também tinham trabalho na Rocinha durante muito tempo. E o que acontece é que, nesse período, ninguém podia fazer propaganda na Rocinha. As pessoas tinham medo de dizer que faziam propaganda. E muitos desses que trabalharam lá, impedindo a entrada democrática de outros candidatos, estavam lá aplaudindo, fantasiados, aplaudindo o hasteamento da bandeira e aplaudindo a polícia. Por isso é que eu digo, senhores, em todas as áreas da vida pública, as pessoas mudam de lado com uma rapidez impressionante. Preservar determinadas condutas custam caro, muito caro. Eu, por exemplo, estou agora numa luta porque eu mudei de partido. Por que eu mudei de partido? Não porque mudasse partido nesse momento por um motivo diferente, a não ser o meu partido mudou de opinião. O meu ex-partido, o Partido Popular Socialista, defendeu em 3 campanhas eleitorais, um projeto diferente do projeto tanto do governador Sérgio Cabral quanto do prefeito Eduardo Paes. Eu fui para a televisão pedir votos, dizendo que estava errada a política do Sérgio Cabral. Eu fui lá pedindo votos para a candidata Denise Frossard, depois para o candidato Gabeira a governador, a prefeito, depois para o candidato Gabeira a governador. E a nossa proposta é diferente. Eu achei que não deveria mudar de lado, meu partido mudou de lado. E agora querem dizer que eu é que fui infiel. Infiel foi o partido. Infiel é o partido que mudou de lado. Eu não mudei de lado. Eu continuo com aquilo que eu estava pensando. Então, eu só quis lembrar isso porque lá na Rocinha já tem uma porção de gente mudando de lado. Já tem uma porção de gente aplaudindo a polícia. E essas pessoas, em momentos atrás, não aplaudiam a polícia, não. Não aplaudiam a polícia, não. Então, é muito interessante que nós possamos observar. Além desse assunto, eu queria citar, também não vou me alongar muito mais, matéria publicada ontem no jornal Folha Dirigida, edição de ontem. A Folha Dirigida ela é editada às terças e às quintas. Na edição de ontem, em que há uma entrevista com o título, uma matéria com o título OS na Saúde, o remédio que não deu certo, em que eu faço uma série de colocações. O subtítulo começa dessa maneira: apoiado no TCM, que apontou irregularidades, o vereador Paulo Pinheiro proporá a Eduardo Paes a revisão dos contratos, além de concursos, a reajuste salarial e plano de cargos. Essa matéria é um conjunto de tudo que eu tenho falado aqui. Ela nada mais é do que tudo aquilo que eu tenho falado todos os dias aqui no primeiro horário, nesse microfone. Todos os dados que nós pegamos em inspeções que eu pedi ao Tribunal de Contas para serem feitas nas organizações sociais, ainda estão faltando 2 ou 3 organizações sociais, sobre o assunto da contratação de pesquisadores, como se fossem pesquisadores, mas na verdade são médicos, estão trabalhando nas 4 emergências da cidade, que o Tribunal de Contas também detectou isso, sobre a compra de medicamentos por preço mais caro para as UPAs da Vila Kennedy e da Cidade de Deus. Tudo isto aqui é colocado com toda a clareza que já foi colocado aqui. Isso faz parte de documentação que eu recebi das inspeções já feitas pelo Tribunal de Contas do município. E aí, senhor presidente, o que me causou absoluta estranheza, o que me causou surpresa, foi o teor da resposta que a Secretaria de Saúde deu ao jornal Folha Dirigida. Tudo que eu falei foi exposto à Secretaria pelo jornal, que evidentemente colocou as duas partes. Quem fez a crítica com os documentos que criticou e quem faz a defesa, que no caso é a Secretaria Municipal de Saúde. E eu acho, senhor presidente, que o senhor mesmo vai entender, e tem certeza que vai concordar comigo, de que alguma coisa que está sendo dita aqui está um pouco longe de ser da realidade. Todos nós sabemos, por isso eu tenho aguardado, e mais uma vez vou aproveitar para fazer o pedido da instauração de uma CPI na casa sobre a política de recursos humanos. Todos estamos sabendo que a Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal de Saúde, está terceirizando a mão de obra. Todos nós sabemos que hoje nos hospitais da cidade
tem médicos trabalhando estatutários concursados, ganhando R$2.000, e tem médicos trabalhando não concursados, contratados pela Fundação Fiotec, ganhando R$5.500 para a mesma carga horária, o que tem causado enormes problemas. Todos nós sabemos que esses contratados são contratados pelo regime CLT, que não tem estabilidade no emprego e que, evidentemente, tem uma altíssima rotatividade. Está escrito na documentação do Tribunal de Contas. Pois bem, eu vou ler um trecho da resposta que a Secretaria deu às críticas que nós fizemos. Que eu realmente estou aguardando o Tribunal de Contas me responder se isso é verdade na visão do Tribunal de Contas, que não é isso que está escrito. No que diz respeito à compra de medicamentos, informou que todos os remédios são adquiridos diretamente pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e que os recursos destinados à assistência farmacêutica são utilizados conforme determinações da portaria do Ministério da Saúde, segundo resposta enviada à folha dirigida pela Secretaria. O relatório citado pelo vereador Paulo Pinheiro apresenta informações equivocadas quanto à compra de medicamentos e aos fatos que foram devidamente esclarecidos pela Secretaria. Eu simplesmente li o relatório. Quem diz que a compra é 168% mais cara não sou eu. É o relatório do Tribunal de Contas. Ou seja, a Secretaria acaba de dizer publicamente que há um erro na avaliação do Tribunal de Contas. Estou aguardando uma resposta do Tribunal de Contas para isso. E mais a seguir, senhor presidente, diz essa pérola. A Secretaria defende que a implementação das organizações sociais, vejam bem, quem conhece das leis trabalhistas, organização social está contratando profissionais por CLT, não são concursados, não têm estabilidade, não são estatutários. Levam um pontapé a cada momento que houver necessidade. Bom, a Secretaria diz o seguinte, que defende que a implantação das organizações sociais proporciona melhorias em relação aos vínculos dos trabalhadores com as instituições. Ou seja, é melhor o vínculo CLT com as OS do que o vínculo estatutário que o governo sempre preservou. Em relação aos vínculos dos trabalhadores com as instituições, com os profissionais de saúde, passando a ter mais estabilidade, vou repetir, com os profissionais passando a ter mais estabilidade e garantias trabalhistas. Ou seja, o próprio governo diz que o estatutário concursado tem menos estabilidade do que o seletista contratado pela OS. Isto é um dos maiores absurdos que eu já ouvi em toda a minha vida. Está assinado como documento enviado ao jornal pela Secretaria de Saúde. Então, eu queria e vou cobrar da próxima vez que aqui estiver a Secretaria de Saúde, quais são os argumentos que eles têm para dizer que o funcionário, que o cidadão contratado por CLT tem mais estabilidade e é melhor a relação trabalhista do que aquele contratado por concurso público e estatutário. Apesar de ser uma resposta estapafúrdia, ela vem exatamente ao encontro do que eu sempre venho dizendo. A Secretaria de Saúde não quer mais funcionário público. A Secretaria de Saúde quer apenas contratar pelo regime seletista, quer terceirizar. Eu acho que ela tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito. O prefeito foi eleito pelo voto popular, o secretário está lá representando o prefeito, está representando o prefeito eleito. Tem todo o direito. Só não pode mentir, só não pode dizer que não está acontecendo isso. É preciso que a Secretaria assuma publicamente que ela não quer mais funcionário público. Ela não mandou plano de cargos para cá, não há dotação orçamentária para aumento de salário algum. Ou seja, é claro que a Secretaria de Saúde tem que assumir essa responsabilidade que ela está colocando no jornal. Ou seja, a partir de agora, a Secretaria acha que o que está acontecendo está ótimo, que a política de recursos humanos é excelente, que a terceirização da mão de obra está dando absoluto resultado. Eu acho que ela tem o direito, mas tem o ônus de carregar nas suas costas o que vai acontecendo a cada dia na rede de saúde do Rio de Janeiro. Eu proponho e peço que essa matéria seja
publicada no Diário Oficial, para que a gente tenha uma documentação na casa mostrando claramente qual é a posição que nós temos defendido e por quê do pedido de CPI de recursos humanos e qual é a opinião do governo, que acha que está tudo ótimo, que o melhor caminho é esse e que o Tribunal de Contas não está sabendo o que está fazendo. Presidente, era o que eu teria para utilizar esse horário e lembrar a todos os nossos colegas que esse horário eu fui fazer uma revisão, senhor presidente, só para encerrar, eu fui fazer uma revisão aqui no site da casa. O nosso trabalho é muito bem, todos os vereadores, é muito bem esmiuçado. E eu fui lá ver o vereador Edson Creatinina. Eu lá, durante esse ano, já consegui vir aqui 72 vezes, são 72 discursos. Eu nunca imaginei que eu tinha falado tanto. E espero que algum desses discursos seja usado para alguma coisa, que não sejam todos jogados no lixo pelo governo. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, só esqueci que para a publicação, é preciso autorização, não precisa publicação no Diário Oficial, só isso que eu precisava pedir autorização. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, técnicos, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, eu vou iniciar minha fala relatando um fato que aconteceu hoje, que talvez até surpreenda alguns dos senhores, embora eu julgue que outros podem ter passado pelo mesmo problema. Hoje eu tinha um evento no PAN Coelho Neto, onde eu sou presidente do Centro de Estudos, onde eu ia abrir um curso que nós estamos dando para as pessoas que vão ser submetidas às provas para o Estado e para o município sobre o Sistema Único de Saúde. E como presidente do Centro de Estudo, nós tivemos a iniciativa de fazer esse curso e eu estou participando também, modestamente, falando alguma coisa sobre o assunto. E a abertura era às 8h30. Eu calculei, saindo de casa às 7h30, com 1 hora de antecedência. Normalmente eu levo entre 40 e 50 minutos até o PAN Coelho Neto. E qual não foi minha surpresa quando nós tivemos um nó no trânsito hoje e eu levei 3h30. Eu saí de casa às 7h30 para chegar supostamente às 8h30 e só consegui chegar às 11 horas, quando eu, que daria boas-vindas aos alunos, eu tive que participar do encerramento da primeira aula. Eu falei, poxa, hoje o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu dei as boas-vindas aos alunos e imediatamente vim para a Câmara. Aí levei 1h30 de Coelho Neto até aqui a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não dá para entender o que acontece quando existe um problema dessa natureza, porque também nós não vemos nenhuma tentativa de solução, senhor presidente. Porque se eu visse os agentes na rua, os guardas municipais, mas parece que quando chove, as pessoas não têm a vestimenta adequada para poder sanar esses problemas do trânsito. Imagina o que são 4h30 de um trabalhador que tem que realizar suas tarefas num dia, e aquilo ali parece que é tudo normal. E isso vai acontecer de novo e vai acontecer de novo, mas eu não posso me calar em relação a esse tipo de coisa. Então, eu gostaria muito de dizer do meu descontentamento em relação a isso, né? Vou pedir hoje, através do meu gabinete, informações à Secretaria de Transporte do que aconteceu e
pedir também para que essas coisas sejam pelo menos atenuadas, porque 4 horas e meia é muito tempo para você ficar sem fazer nada, absolutamente nada, e se você ainda se estressa, é pior ainda, né, porque às vezes dá vontade de você ter o dia de fúria. Por sorte, porventura, nós temos um comportamento diferente e buscamos ter tranquilidade. Agora, que é muito difícil, é. Bem, um outro assunto que eu queria dizer ainda sobre notícias ruins, é que aconteceu algo interessantíssimo em relação a esse evento do pré-sal. Houve uma reunião preparatória, cerca de 3 dias antes, talvez no dia 7 ou dia 8 de novembro, no Palácio Guanabara, e eu recebi, eu acho que os vereadores todos receberam o convite para que estivessem presentes. Eu fui lá. Quando eu tentei adentrar no local onde estava sendo feito, falaram, a pessoa que estava fazendo a triagem de quem iria entrar ou não, disse que vereador teria que esperar. Eu, logicamente, eu sou muito bem mandado e como vereador, eu fiquei aguardando. Só que aí passou mais ou menos 10 a 15 minutos, eu voltei a procurar a pessoa, ele disse que ainda estava sendo feita a verificação se os vereadores iam entrar. Aí eu vim embora. Esse foi o primeiro ato do pré-sal. O segundo ato do pré-sal foi aqui no dia 10, e eu estava presente, né, também como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties. E qual não foi minha surpresa quando quando o evento já estava por terminar, que eu fui na sala da presidência e aí falaram que eu não poderia entrar de novo. Eu falei assim, só pode ser perseguição, né? Não é possível. Eu tentei ainda argumentar, falar que eu sou vereador da casa, me identifiquei, mostrei meu cartão, certidão de nascimento, retrato quando eu tinha 3x4, um retrato quando eu tinha 5 anos, eu não mudei muito, não adiantou. A pessoa que estava, não sei se julgou que eu queria ver a Xuxa, não que eu tenha nada contra a Xuxa, não era essa a razão era poder saber o que nós, enquanto vereadores, podemos fazer em relação ao pré-sal, e não foi permitido. Então, eu gostaria de convidar a todos que estão me ouvindo agora, inclusive as pessoas que não permitiram que eu entrasse nos 2 locais, tanto no Palácio Guanabara como aqui na Câmara dos Vereadores, que na segunda-feira nós teremos uma audiência pública relativa ao tema. Eu, repito, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Royalties, nós estaremos encaminhando uma carta aberta em defesa dos royalties, não só defendendo para o município do Rio de Janeiro, obviamente, porque os royalties do petróleo, e nesse momento eu gostaria até de dizer que me causa surpresa o quanto as pessoas ainda desconhecem os problemas que nós teremos, tanto aqui no município do Rio de Janeiro, e eu tive conversando com o Antônio Sá, e pedi a ele para que ele verificasse qual seria a perda, e fiz uma comparação em relação ao ano de 2010, foram 148 milhões que nós recebemos para fazer face a diversas rubricas que foram encaminhadas, esse recurso do pré-sal no município do Rio de Janeiro, e isso não vai ocorrer. Talvez nós, se ficar concretizado aquilo que vai ser votado agora na Câmara dos Deputados, nós teremos somente 10 a 20% desse valor, quer dizer, de 148 milhões, nós ficaremos talvez com 110, 120 milhões para o município do Rio de Janeiro. E aí as pessoas esquecem, né? E falando agora de uma forma mais abrangente, no estado do Rio de Janeiro, nós somos os maiores produtores de petróleo, a nossa região é a que mais produz, onde mais se extrai petróleo no Brasil, e mesmo assim nós vemos
essa injustiça que está sendo feita. Mas nós precisamos continuar esse trabalho, mesmo tendo sido exitoso o evento do dia 10, eu achei que nós ainda precisamos ir além. Então, tanto os 27 vereadores que assinaram esse documento, que criou a frente parlamentar, como os outros 24 que não deixaram de assinar por qualquer outra razão, é que nós demos entrada muito precocemente, mas eu peço a eles que estejam presentes nessa audiência pública, onde nós faremos a defesa dos royalties e da participação especial. Nós somos contrários a esse novo regime de partilha, que é injusto, que vai fazer com que o nosso Estado tenha problemas muito mais sérios do que a população e os senhores e as senhoras que estão assistindo imaginam. Nós temos atualmente mais ou menos 1.900.000 barris por dia, a grande maioria no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são prospectados aqui. É muita coisa. A extração do petróleo aqui no nosso estado é uma coisa colossal. Eu estive ouvindo uma entrevista do presidente da Petrobras. Ele afirmou que na década de 1920 em diante, de 2020 em diante, isso vai dobrar essa quantidade, serão 4 milhões de barris por dia. Por que nós vamos ter essa injustiça feita conosco? A nossa única esperança, senhor presidente, é a nossa presidente, porque eu não acredito que os deputados votem a nosso favor. Cada um está olhando única e exclusivamente para o seu umbigo. Eles estão querendo ver só o lado deles. Agora nós tivemos um poço, eu estava conversando com o vereador Edson da Creatinina, que está comigo na comissão especial da Rio+20, nós tivemos um poço que ele está tendo um problema de vazamento sério, e a imprensa também não está noticiando isso ainda, como eu julgo que deveria ser noticiado. Quem é que vai nos ajudar quando nós tivermos um problema dessa natureza? Esse problema ecológico sério que vai ocorrer se nós tivermos um poço desse do pré-sal e nós não conseguirmos debelar essa situação, nós não podemos permitir, nós enquanto cariocas, nós enquanto fluminenses, nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós temos que nós devemos estar juntos nessa luta. E eu não vou me cansar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, telespectadores, de manter essa chama acesa para que, se porventura ocorrer, como nós esperamos da Câmara dos Deputados, uma votação contrária a nós vamos trabalhar para que a nossa presidenta vete esse projeto. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Nobre senhor vereador Ivanir de Mello, presidente atual desta sessão, senhores vereadores e vereadoras presentes, assessores, imprensa, pessoal da técnica, público nas galerias e os demais presentes e telespectadores da TV Câmara. No início dessa semana, no dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, no mundo atualmente existem mais de 380 milhões de pessoas com diabetes, que em sua maioria não sabem que são portadores dessa terrível doença. O diabetes ou a diabetes, substantivo de 2 gêneros e 2 números, é resultado da deficiência total ou parcial em se produzir o hormônio que nós conhecemos como a insulina, que é tão necessária para fazer com que a glicose, substância que leva energia para o corpo, entre nas células. A deficiência dessa substância provoca
uma grande quantidade de glicose no sangue, causando danos aos tecidos do corpo, especialmente nos tecidos vascularizados. Então, a pessoa pode ter insuficiência renal, pode ter infarto, pode ter derrame, pode ter alterações vasculares de membros inferiores, né? E o diabetes são conhecidos dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que a pessoa precisa tomar insulina, e diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, em que apenas uma dieta e os hipoglicemiantes orais podem diminuir o problema. O diabetes tem crescido em todo o mundo, assim como a obesidade, ambas resultantes também de um baixo nível de qualidade de vida, fato que no mundo moderno tem acometido mais e mais pessoas em idade produtiva, bem como as crianças. O diabético, como eu disse, poderá desenvolver insuficiência renal, e eu sei que o diabetes é a principal causa da doença renal crônica no mundo inteiro. Pode desenvolver problemas de visão, como catarata e glaucoma, dificuldade de cicatrização, perda de sensibilidade nos pés, infarto do miocárdio, derrame, como eu tinha dito anteriormente. Visando despertar uma atenção especial para o tema, a Organização das Nações Unidas instituiu, desde 1991, o Dia Mundial do Diabetes, que todo ano é celebrado no dia 14 de novembro, servindo de alerta para um mal que não vê idade, condição financeira, religião ou opção sexual. A data foi escolhida para lembrar o aniversário de nascimento do médico e cientista canadense Frederick Banting, que inclusive ganhou um prêmio Nobel, e que juntamente com Charles Best identificou a insulina, né, em uma cachorrinha chamada Marjorie, em 1922, no Canadá. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que 10 milhões de indivíduos são portadores de diabetes. Somente entre adultos, os números chegam a 8,3 milhões, ou seja, 6,3% da população sofre com diabetes. E, segundo as autoridades, 3 milhões não sabem que têm a deficiência. A cada 8 segundos, morre uma pessoa diabética no mundo. A cada minuto, 3 pacientes são amputados. Especialistas afirmam que diabetes é uma doença que pode se controlar à medida que se tem uma preocupação com a qualidade da alimentação e com os exercícios físicos. Dessa forma, pode-se também ter uma redução do risco em aproximadamente 58% dos casos, uma vez que já se esteja diabética, a atenção será para os exercícios, para a medição da glicose e para a aplicação da insulina. Assim como eu propago que a dosagem de creatinina em todas as pessoas para identificar a disfunção renal, o diagnóstico de diabetes, ou pelo menos de hiperglicemia, é muito simples e até mais fácil ainda do que a dosagem de creatinina, que precisa retirar um pouco de sangue de uma veia do braço. Existem até aparelhos que se faz a dosagem na polpa dos dedos, mas, infelizmente, esses aparelhos ainda não estão disseminados, como existem os chamados glicosímetros, que apenas com uma punção na ponta de um dedo e com a eliminação de uma gota de sangue se faz o diagnóstico de hiperglicemia, que não deve ser superior à dosagem de glicose a 99 miligramas por decilitro. Qualquer aumento desse valor acima desse valor em jejum é sinal de que a pessoa precisa procurar um atendimento médico. O diabetes, como eu disse, é a principal causa de insuficiência renal no mundo. Como médico nefrologista, tenho passado boa parte da minha vida recebendo pacientes desenganados por colegas meus que começaram a ser tratados em suas especialidades. Esses pacientes somente são encaminhados a mim e aos meus colegas nefrologistas com os rins completamente comprometidos. Então, só me cabe encaminhar para o tratamento de diálise ou para a fila de transplante. Mais simples ainda do que a dosagem de glicemia na ponta do dedo é a avaliação da proteína na urina, ou seja, com a simples eliminação de um pouquinho de urina e com a introdução de uma fitinha
que identifica a presença de proteína em um paciente diabético, você faz o diagnóstico da lesão renal e facilmente esse paciente nós podemos diminuir a progressão dessa doença se houver o controle do diabetes. É muito importante que nos lembremos aqui no plenário dessa casa, alertando a todos os nossos ouvintes, que o diabetes é uma doença silenciosa, que deteriora a nossa saúde, de nossos filhos, pais e amigos, e que há algo que podemos fazer para mudar isso. Busquemos incentivar e também fazer regularmente exames, somando à nossa vida a prática de exercício, com uma alimentação mais saudável, para que possamos ter uma vida mais equilibrada e livre desse fantasma que ceifa vidas a cada segundo que passa. No tempo dessas palavras, 8 pessoas morreram em alguma parte do mundo levadas pelo diabetes. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, companheiros que estão presentes, como sempre. Mais uma vez, queria ocupar esse momento especial, primeiro para dar parabéns a todo o governo do Estado, governador Sérgio Cabral, secretário Beltrame, todos os policiais envolvidos. Também queria parabenizar o governo federal por ter cedido tropas para que a gente pudesse ter realmente esse choque que aconteceu, o choque da paz na grande cidade Rocinha, que na verdade é o complexo Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu. Eu acho que agora nossa cidade está no caminho certo. Nosso Estado mostra que enfrentar essa ditadura do tráfico tem que ser feito desta forma. Diferente um pouco do que foi feito no Complexo do Alemão, nós vimos praticamente toda a ação ser feita com muito acerto. Por isso, cabe a mim aqui, e a todos de uma maneira geral, já vejo a imprensa, vejo também todas as pessoas comprometidas com o melhor para o nosso país, até para o mundo, bater palmas por uma ação como foi aquela. Sem um tiro, sem nenhum ato de violência maior, os resultados com certeza serão medidos ao decorrer do tempo. Digo isso, senhor presidente, porque conheço a região, fui vítima, assim como outros companheiros aqui, de não poder levar as nossas propostas no pleito de 2008, fomos impedidos, o que foi dito, e todo mundo aqui ficou sabendo, que realmente houve uma imposição do tráfico que não deixou que nós pudéssemos, pelo menos, subir aquela comunidade. Vivi isso no Vidigal. O Vidigal, eu tenho aqui um paralelo com aquela região, porque trabalhei no Leblon. No Leblon eu fui jornaleiro lá por 8 anos, trabalhei também num bar lá, como catador de copo, e muitos funcionários trabalhavam no Vidigal, moravam no Vidigal e trabalhavam no bar que eu trabalhava. E aí criei ali um elo muito grande, e há mais de 18 anos venho tentando ajudar aquela comunidade, e os resultados são muito positivos. As pessoas, apesar de submissas ao poder do tráfico, posso dizer que a grande maioria são pessoas trabalhadoras, pessoas que veem ali a oportunidade de criar a sua família, criarem os seus filhos, e sempre me aproximei muito do Vidigal. A resposta é natural. Por 3 pleitos, por 3 eleições, eu sou a pessoa mais votada naquela comunidade, mesmo com as dificuldades impostas pelo tráfico. Quero dizer, para quem não conhece as comunidades que vivem essa violência do tráfico, são comunidades que ficam realmente bastante oprimidas. No caso do NEM, o NEM, ele realmente tinha um quê de diferente. Ele procurava ser lá como marginal, como aquela atividade altamente prejudicial a todos. Ele, posso dizer, não sei, mas algumas pessoas diziam que ele era muito violento,
mas ele até tinha preocupação social, senhor presidente. Por incrível que pareça, o NEM dava cesta básica, como a maioria desses traficantes, para poderem ficar ali, como se diz, como bom moço na região, mas o NEM ali, por exemplo, senhor presidente, não deixava vender crack. Não se vendia crack na Rocinha, como no Vidigal e na Chácara do Céu. Mas não é porque ele é bonzinho, não. É porque até o NEM sabe, até os marginais, até os traficantes sabem que o crack é uma droga mortal. E por isso, ele, inteligente, não queria perder os clientes. Então, eu vejo hoje o NEM preso, vejo toda essa quadrilha sendo desarticulada, vejo a população recebendo com muita felicidade essa libertação. Mas, claro, senhor presidente, assim como no Complexo do Alemão e assim como em outras regiões, cabe agora o Estado entrar. Cabe agora o Estado fazer o seu papel, que muitas vezes não fazia, sempre com a desculpa de que o tráfico não deixava. Então agora não tem mais essa desculpa, então tenho certeza que o prefeito Eduardo Paz, o governador Sérgio Cabral, a presidenta Dilma, que digo, senhor presidente, no caso da Rocinha, e aqui eu não sou muito fã da política feita pelo PT, mas o único projeto que realmente de alcance na Rocinha, nesses anos todos, foi o PAC. O PAC realmente existiu na Rocinha, todas as melhorias vieram com o presidente Lula. Nós temos lá um parque, um centro esportivo de mais alto nível, que fez com que crianças largassem a ociosidade, largassem aquela situação do tráfico e fossem praticar esporte. Esse é o caminho, senhor presidente. Então agora, eu participei de alguns projetos, até um que está aí agora nas páginas policiais, o Rumo Certo, que era um projeto maravilhoso, feito, coordenado pelo técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, professor Enio Figueiredo, homem brilhante, mas infelizmente a ONG que estava gerindo ali aquele projeto está aí, mostrando que desviou dinheiro, enfim. Então a Rocinha, ela precisa de muito, precisa de uma ação maior do poder público, e agora é isso. Espero que o que está acontecendo no Complexo do Alemão aconteça de forma imediata na Rocinha, que falam em 70 mil habitantes, mas eu posso lhe dizer, senhor presidente, que o Complexo Rocinha, Cidade de Deus e Chácara do Céu tem mais de 100 mil moradores, com índice de absolutamente descaso, para que o senhor entenda, em tuberculose. A localidade de maior concentração de tuberculose é na Rocinha. Lá é um crescimento vertical, as casas de baixo não têm ventilação, o sol não chega, isso favorece muito a proliferação, que haja realmente tuberculose. Então nós temos que entrar lá imediatamente, vamos tentar resgatar esse tempo perdido, que aquela população, que é uma população, digo mais, senhor presidente, é a população que trabalha na Zona Sul. E digo também um dado para espantar aqueles que estão nos ouvindo, porque tem muita gente preocupada, porque aqueles filhinhos de papais, aqueles que querem paz, mas usam drogas, vão ter que procurar outros fornecedores. Existem universidades naquela região que os alunos vão ter que procurar, porque o que acontece na Rocinha, na Cruzada São Sebastião, que era também uma filial da Rocinha, aqueles altos dependentes químicos, né? Aqueles que usam as drogas para esquecer suas frustrações, eles compram, era na Rocinha. Lembrando que o tráfico existe, a violência existe, porque, digo sempre, quem quer paz não pode usar drogas. Quem quer paz também tem que ser mais responsável na relação com a droga. Então, que aqueles intelectuais, artistas, de uma maneira geral, pessoas que são bem-sucedidas, que usam drogas e alguns até fazem apologia, agora possam refletir. Conheço muitos, senhor presidente. Como disse, trabalhei no Leblon, trabalhava num bar até as altas horas, e muitos
que iam na Rocinha, na Cruzada São Sebastião e no Vidigal comprar drogas. E aí dizer que é paz, não use drogas. Que é paz, faça mais do que isso. Seja mais verdadeiro, seja mais cidadão. Então, nesse sentido, senhor presidente, aqui termino a minha fala acrescentando: Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Cruzada São Sebastião. Estamos agora vigilantes. Teremos a oportunidade de subir a Rocinha, não com a política oportunista, demagógica, mas sim agora podemos também estar vigilantes, atuando, cobrando do poder público uma ação mais consistente, para que ali sim possa ter o choque de paz, mas possa ser acompanhado também do choque de cidadania, que aquelas comunidades não sejam só procuradas em época de eleição e que haja realmente, no dia a dia, uma política de enfrentamento às coisas ruins. O tráfico era uma das coisas ruins, mas aqueles políticos eleitoreiros, aquela política sórdida de manter o povo dependente, também tem que se afastar da Rocinha e das comunidades. Então, aqui eram as minhas colocações. Quero registrar apenas que esta semana, do dia 13 ao dia 20, o dia 20 de novembro foi escolhido por ser o Dia Internacional da Infância, data que foi proclamada pela Convenção sobre o Direito das Crianças e Adolescentes, das organizações da ONU. Então, eu quero aqui registrar que em Brasília estão acontecendo algumas audiências e aqui também na cidade do Rio de Janeiro, que a criança seja objeto de oração, mas também de ação. Não é isso? Temos sempre que dizer sim à educação, sim à prioridade no atendimento na saúde. Por isso, sim, a nossa infância tem que ser cada vez mais acompanhada de serviços, para que possamos, sim, dizer: vamos cuidar das nossas crianças com mais legitimidade, com mais responsabilidade, com mais compromisso, que aquela criança que educarmos hoje, com certeza, será aquele homem que nós não precisaremos estar punindo. Então, aqui eram as minhas considerações. Queria, de novo, ratificar que política de segurança pública se faz desta forma. E agora, políticas sociais precisam estar integradas para que vivamos dias melhores, não só na Rocinha, no Vidigal, na Cruzada, na Chácara do Céu, mas como na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos adiante, que é muito importante acordarmos com a sensação que as coisas estão melhorando. E assim posso dizer que as coisas estão melhorando. Parabéns, governador Sérgio Cabral. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Muito obrigado. Está reaberta a sessão. Terminada a segunda parte do grande expediente, passa o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do vereador Tio Carlos. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o substitutivo número 1 ao PL 703 de 2010, que inclui na Lei 5242 de 2011 os jovens com uma missão no Morro do Borel, como utilidade pública, de minha autoria. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada de pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar 52 de 2011, minha autoria, que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão no âmbito do município de Rio de Janeiro e da outras providências. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento sem número, de autoria da vereadora Rosa Fernandes. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, audiência da Comissão de Justiça e Redação para adequação da redação do projeto de lei número 2137/2000, de minha autoria, de modo que a expressão deficientes físicos seja substituída pela expressão pessoa com deficiência, a fim de atender a nomenclatura recomendável. Os senhores vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1489 de 2011, de autoria do vereador João Cabral.
Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Joaquim Lopes da Cunha Fava. Os vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1490 de 2011, de autoria do vereador João Cabral. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Associação Arquidiocesana Tarde com Maria, na pessoa de seu presidente, senhor Bertaldo Soares. 9 vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento 1491 de 2011, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a José Ferreira Simões, presidente do Bom Sucesso Futebol Clube. Vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1492 de 2011. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Rafael Arouca Hoffke Costa, dentista. 9 vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1493 de 2011. O número do requerimento é 1493 de 2011. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Heraldo dos Santos, médico. Vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1495 de 2011, de autoria do vereador Carlinhos Mecânico. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao intérprete Bruno Ribeiro da Silva, o Bruno Ribas. 9 vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1496 de 2011, de autoria do vereador João Mendes de Jesus. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Perdão, vou refazer a fala. A concessão do conjunto de medalhas São Francisco de Assis ao Dr. Fernando da Costa Ferreira. 9 vereadores concordam com essa comissão. Aprovado. Requerimento número 1494 de 2011. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Orci Carlos Lobo de Moraes, major da PM, pelos serviços relevantes prestados à cidade do Rio de Janeiro. 9 vereadores que concordam permanecem como estão. Aprovado. Requerimento número 1505 de 2011, da nova vereadora Tereza Berger. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Vou refazer a fala. Conjunto de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga a Lúcia dos Santos, cantora. 9 vereadores concordam permanecem como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa a ordem do dia. Projeto de lei em tramitação especial em regime de urgência. Em primeira discussão. Projeto de lei número 1164 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a celebração do termo de concessão de direito real de uso com a General Elétrica do Brasil e da outras providências. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dar conhecimento aos vereadores que nós fizemos na tarde de hoje uma reunião com a presença do reitor da UFRJ, do prefeito da cidade universitária e de outros representantes da universidade, onde discutimos com os vereadores o tema ligado a esse projeto, que é a instalação da GE, o Parque Tecnológico da GE, na cidade universitária, mais precisamente na chamada Ilha de Bom Jesus. Fruto desse entendimento, nós ficamos de apresentar a um dos projetos apresentados, um substitutivo que está sendo preparado nesse momento para se apresentar à Câmara. E, em função desse entendimento, desse acordo que nós estabelecemos, eu queria solicitar o adiamento dessa matéria por uma sessão, por 2 sessões, de tal forma que nós pudéssemos, na terça-feira, apreciar os projetos juntos. Excelência, se o senhor adiar por 2 sessões, terça-feira não dá tempo, é isso? 2 sessões vai ser quarta que vem. Hoje terça, por uma sessão. Quarta. É uma Adiado sessão. por uma sessão. De tal forma que nós possamos atender a esse acordo feito com os vereadores, que só trataremos desse tema na terça-feira da semana que vem. Excelência, esse projeto recebeu a emenda, foi numerada de número 1. Eu preciso dar conhecimento ao plenário e as cópias dos avulsos estão ali disponíveis aos vereadores. Solicitada, ficou uma sessão então?
Solicitado o adiamento por uma sessão pelo nobre vereador Adilson Pires. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, primeira discussão, segunda sessão, em votação. O projeto de lei 1141 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011. A presidência vai reler a ordem do projeto, porque há inclusão de urgência na pauta, e a pauta que nos foi entregue está sem esse projeto. Portanto, o projeto em pauta após o pedido de adiamento do vereador Adilson Pires passa para o projeto 703 de 2010, de autoria do vereador Tio Carlos, que considera de utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão no Morro do Borel. O projeto está em discussão. Não havendo orador inscrito para discutir a matéria, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Agora sim, em tramitação especial em regime de prioridade, primeira discussão, segunda sessão, em votação. O projeto de lei 1141 de 2010, fruto da mensagem 159 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à lei orgânica. Projeto de emenda à lei orgânica número 17, de 2010, de autoria do vereador Carlos Caiado, que altera a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, vedando a nomeação para cargos ou funções de confiança na administração municipal de pessoas consideradas inelegíveis para qualquer cargo nos termos da legislação federal. O projeto já está em votação. Painéis liberados. Por favor, os vereadores registrem os seus votos. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Argemiro Pimentel, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, doutor Eduardo Moura, doutor Jorge Manaia, Eleomar Coelho, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Márcia Teixeira, professor Washington, Raymond, Roberto Monteiro, e Tânia Bastos e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 21 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. Em primeira discussão, passe a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei complementar número 32 de 2009, de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, que proíbe a instalação de estabelecimentos de ensino de qualquer natureza e templos religiosos no bairro da Gávea. O projeto está em votação. Perdão, para encaminhar, por favor. Para encaminhar, a nobre vereadora Andréa Gouveia. É favorável, como já tínhamos discutido em outros momentos, a Gávea tem 23 igrejas e 40 colégios. O trânsito no bairro não mais permite novas instalações de equipamentos que atraiam movimentação de pessoas, de veículos,
já está absolutamente saturado e, portanto, eu peço o apoio dos colegas que votem favorável a esse projeto. No entanto, presidente, gostaria de pedir, por se tratar de um projeto que exige um quórum qualificado, de pedir o adiamento por 2 sessões. Excelência, o que acontece é o seguinte, a votação anterior registrou 20 vereadores no painel. Eu não posso colocar o requerimento de Vossa Excelência em votação, porque ele também é uma votação, sem ter 26 no plenário. Então, eu tenho que pedir uma verificação para que o seu requerimento seja... Verificação de quórum, por favor. quórum. Por favor, eu peço que os vereadores registrem as suas presenças, os painéis estão liberados. O painel registra 35 senhores vereadores, só 14 estão respondendo à verificação de quórum. A presidência vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação, presentes 16 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.